Graça e paz a todos. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, vou te dar a oportunidade para fazer isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Olha para outra pessoa e diz assim: eu estou feliz de te ver aqui hoje. Diga assim para ela: eu tenho certeza. Mas diga com certeza para ela acreditar. Rebobinar. Vamos de novo agora. Eu tenho certeza que você não vai voltar o mesmo para sua casa. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Glória a Deus. A Bíblia diz que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Somente a palavra de Deus, ela alcança lugares que a psicologia não consegue, sabe? A filosofia não consegue, a ideologia não consegue. A palavra de Deus, ela alcança lugares dentro de nós que somente ela tem poder para isso. Eu e você dependemos da palavra de Deus, como dependemos do ar em nossos pulmões. Glória a Deus. Nós viemos da palavra de Deus, do fôlego de vida de Deus. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: o poder, diga: o poder do verdadeiro evangelho. Vamos para a palavra. Abre comigo, por favor, em Judas, o versículo 3. Judas, só tem um capítulo, versículo 3. Diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar. Diga: batalhar. Não, olha para a pessoa que está do seu lado, chacoalha ela que ela veio com sono hoje. Diga assim: batalhar dedicadamente, até aí, pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Sim, pode deixar lá. Senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente. Outras versões vai dizer diligentemente, pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Veja, enquanto filhos, de forma isolada, de forma pessoal, como filhos e amados e herdeiros de Deus, Cristo nos colocou numa posição onde não há mais trabalho a ser feito. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar. Não, diga com mais força, por favor, me ajude. Diga: você está no lugar chamado feito, que é Cristo Jesus. Amém? Na cruz do Calvário, Deus consumou toda a obra que eu e você era incapaz de fazer, de realizar. Mas ali também Ele nos constituiu como corpo. Amém? Então, como igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós, como igreja, sempre precisaremos entender o que Judas está dizendo aqui. Judas está dizendo, sentir a necessidade de encorajar-vos a batalhar com diligência, dedicadamente, com dedicação, pela fé que foi confiada a vós, a todos os santos. O versículo 4
Por gentileza. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação. Veja, o diabo sempre vai levantar situações, levantar circunstâncias para nos fazer declinar ou desacreditar, ou voltarmos, sabe, ou desviarmos para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra fé na nova aliança, no Novo Testamento, ele sempre fará menção de um termo que nós chamamos de justificação pela fé. Diga assim, justificação pela fé. Vai comigo, por favor, em Romanos, o capítulo 1, a partir do versículo 16. Porque Judas está dizendo que nós precisamos batalhar pela fé. Então vamos entender que tipo de fé é essa. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. O versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ei. Veja, no evangelho é onde a justiça de Deus é manifesta. E que justiça é essa? É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então quando Judas está dizendo para nós batalharmos pela fé, ele está fazendo menção à justificação pela fé. Então nós temos que batalhar pela justificação pela fé. Tudo que o diabo quer é que você não viva uma vida de justo, uma vida de justificado em Deus. Que você abra a mão dessa vida de uma vez justificado por Deus e agora volte para as obras para tentar agradar a Deus com o que você faz ou com o que você não faz. Quem está comigo? Só que Paulo está fazendo uma menção aqui, enfatizando, ele está dizendo que o poder de Deus não está, sabe, na denominação. Deus poderia ter colocado o poder do evangelho em anjos. Deus poderia ter colocado o poder do evangelho em diversas coisas, mas ele faz questão de pôr todo o seu poder no evangelho de Cristo. Amém? Então todos nós fomos alcançados por esse evangelho poderoso, onde a justiça de Deus se revela, e onde nós acessamos, onde nós acessamos essa justiça pela fé. Glória a Deus. Então é importante que eu e você possamos perceber que nós todos os dias seremos confrontados na justificação pela fé. O diabo sempre vai pôr à prova a sua identidade de herdeiro, de filho de Deus. O diabo vai fazer com que você olhe para as circunstâncias, para os ventos fortes ao seu redor e para fazer com que você duvide da pessoa que Cristo te tornou. Vai fazer você olhar para os sentimentos que acabam perturbando você, acabam rodeando os seus pensamentos. Vai fazer você olhar para os seus pensamentos e fazer você duvidar da sua identidade em Cristo Jesus. E é por isso que Judas fala sobre batalharmos. Nós não podemos aceitar, nós não podemos nos conformar, nós não podemos abrir mão do nosso direito de filho, porque a Bíblia fala que todos aqueles que creram, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de ser feito filhos de Deus. E as bênçãos de Deus, sabe, toda a herança em Cristo Jesus, toda a herança que vem do trabalho consumado de Cristo Jesus, está no Evangelho, do qual nós acessamos pela fé. Diga para o irmão que está do seu lado, é pela fé, irmão. Só que a todo tempo nós seremos confrontados, sabe, pelas circunstâncias no trabalho. O sistema no trabalho é diferente, o sistema na sua vizinhança é diferente, o sistema do mundo é diferente.
E a todo tempo você vai ser tentado a voltar e olhar para o sistema do mundo, que funciona totalmente diferente, não é por fé. No mundo é olho por olho, dente por dente. No mundo você vai ser incentivado a pagar com a mesma moeda. O mundo vai sempre no mundo você vai ver que você vai ver exemplos de que quando você decide perdoar, você acaba dando um passo para trás. Você acaba se humilhando, se rebaixando. Você vai ser sempre estimulado a assumir um posicionamento de rancor, de mágoa. Quem está comigo? Por isso que Judas já está dizendo, nós precisamos, é necessário encorajar-vos a batalhar. Uma vez que nós recebemos do Evangelho de Cristo, que do princípio ao fim é pela fé, nós precisamos segurá-los e não soltar mais. E todas as vezes que formos tentados tirar esse Evangelho de nós precisamos batalhar por ele. Veja, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. A Bíblia fala em Efésios 6 que Deus ele nos deu e nos vestiu com armaduras. Por que Deus nos deu armadura? Porque Deus nos deu armas espirituais. Diga, para batalharmos. Então, prevendo que você viveria a sua vida e seria confrontado todos os dias a desistir de crer, de viver dependendo de Jesus como sua fonte, Deus confiou e liberou para você armadura, glória a Deus, para que você estivesse pronto para quando o combate chegasse. Quem está comigo? Quem está entendendo? Por que é importante eu saber disso? Porque nem todo tempo você vai ter o pastor com você pregando lá. E você precisa saber o que fazer quando ter a sua fé confrontada. Quando o diabo dizer para você que você não é filho, porque por causa dos pensamentos que acabam perturbando que acaba passando por sua mente. Quando o diabo dizer que como filho de Deus, você não poderia estar sentindo o que você está sentindo. Quem está comigo? Diga, o poder de Deus está no Evangelho. O poder que nos salva das nossas fragilidades emocionais, das nossas fraquezas, que nos livra dos perigos, da cilada do diabo, está no Evangelho. E o Evangelho, ele é do princípio ao fim pela fé. Amém? O maior nível de santidade que você podemos alcançar é o de viver totalmente pela fé. Glória a Deus. Amém? Vai comigo, por favor, em Gálatas, o capítulo 1, versículo 6. A partir do 6, Gálatas 1:6. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Veja o que Paulo está dizendo, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas, olha, mais uma vez, pessoas aqui se infiltrando no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, e confundindo a essência do evangelho. E ele diz, olha, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo
com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Próximo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie o Evangelho diferente que já vos pregamos, seja considerado maldito. Como isso é forte, veja, mais uma vez ele repete, conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Veja a intensidade com que Paulo, a intensidade com que Paulo fala sobre você uma vez que recebeu o evangelho de Cristo Jesus, agora permanecer e batalhar por ele. Ele diz a qualquer pessoa que vos anunciar, ou até mesmo um anjo do céu vier e te falar que existe um outro evangelho diferente do que nós pregamos, do que o evangelho da graça de Deus, do evangelho da graça de Cristo, esse seja amaldiçoado, esse seja considerado maldito. Diga para a pessoa que está do seu lado, só há um evangelho, o evangelho da graça de Cristo, é onde a justiça de Deus é revelada. Apenas no evangelho da graça de Cristo é onde Deus ele revela para cada um de nós a sua justiça. A justiça de Deus não está no seu bom comportamento, a justiça de Deus não está nas boas coisas que você faz ou nas coisas ruins que você não faz. A justiça de Deus está no evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai comigo, por favor, em Romanos, o capítulo 4. Romanos, o capítulo 4, a partir do primeiro mesmo. O que acontece é que às vezes quando nós falamos da tônica do Evangelho, que é a justificação pela fé, e nós damos a ênfase a tal ponto com que nós vemos o próprio Paulo dar, e nós falamos com toda a convicção, e quando nós chegamos a esse ponto que dizemos que não é aquilo que você fez ou que você deixou de fazer que te justifica diante de Deus, as pessoas acabam interpretando errado e achando que o fato de dizermos isso, não consideramos as coisas que nós fazemos, ou as decisões que nós tomamos, ou o posicionamento que nós tomamos. Eu quero deixar claro que nós acreditamos nisso, de tal ponto que se você fizer o que você faz, ou o que você não faz diante de Deus, não muda muita coisa. Mas diante dos homens, com certeza sim. Se você é uma pessoa que vive, enganando, mentindo, você perde a credibilidade entre as pessoas. E eu não sei você, eu não quero viver sem credibilidade. Isso é ruim. Eu não quero perder a confiança do meu filho, da minha esposa, dos meus amigos. Então, o que você faz, o posicionamento que você assume, as palavras que você fala, tem peso. Claro que tem. Só que porque nós não pregamos o comportamento, nós não batemos o comportamento das pessoas, porque a Bíblia fala que nós fomos chamados para alimentar as pessoas. Existe um caminho que Deus ele trilhou para a transformação do homem, e esse caminho está no Evangelho de Cristo. E pode dar uma glória a Deus. E eu não quero seguir um outro caminho, porque Paulo disse que qualquer pessoa que seguir esse outro caminho será considerado maldito. Eu não quero a maldição. Eu não quero viver sobre maldição, eu quero viver sobre a bênção. Por isso que eu prefiro crer e depender do caminho que Deus estabeleceu para viver essa transformação na minha vida e compartilhar dela também com outras pessoas. Quem está me entendendo? E o que nós precisamos atentar é para o caminho que Deus estabeleceu. Se falar sobre o comportamento das pessoas, se dizer que se você não fizer o bem, você vai ser amaldiçoado, transformasse a vida de alguém, evitasse que ela pecasse,
Cristo não precisava ter vindo. Quem está entendendo? Se somente trazer para as pessoas uma lista sobre o que ela precisa fazer e o que ela não pode fazer fosse suficiente, não teria necessidade de Cristo descer do céu e se humanizar. Quem concorda comigo, diga amém. Nós acreditamos sim que o que nós fazemos, o nosso posicionamento, o que nós falamos tem peso, só que não é atacando o comportamento que nós veremos numa transformação genuína. Amém? Pensa comigo, imagina comigo agora que eu tenho uma árvore, uma mangueira no meu quintal. Só que aí eu quero construir, eu quero acabar com essa árvore, eu quero destruir essa mangueira porque eu vou construir outra coisa lá. E aí eu quero derrubar essa mangueira. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou atacar os frutos, vou começar a atacar pedra nas mangas, no fruto dela. Eu vou conseguir matar a árvore? Você está aqui? Eu vou conseguir fazer com que ela morra? Atacando os frutos, derrubando todos os frutos que ela tem dado? Vou conseguir? É preciso fazer o quê? Atacar a raiz. Para poder matar essa mangueira, preciso ir direto na raiz. Então, quando você quando você crê que apenas o Evangelho pode ir na raiz, você acaba eliminando todos os frutos doentes que aquela pessoa tem dado. Quem pode dizer amém? Somente o Evangelho pode fazer isso. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Romanos, no capítulo 4, diz assim, ó: portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crer em Deus, que justifica quem? Justifica quem, gente? Deus justifica o ímpio. Ô, gente, como assim? Eu pensei que Deus justificava a irmã que passa a tarde toda orando na igreja. Eu pensei que Deus justificava aquele cara que, olha, ele não deixa de vir para o culto. Ele está sempre ali, ó, com a caridade em dia, ajudando Heraldo no Graça nas Ruas. O cara não pede um. Não é esse cara que Deus justifica, não. Deus justifica quem? O ímpio. Deus justifica quem? O ímpio, o descrente. É claro que uma vez que você foi justificado por Deus, você deixa de ser ímpio, gente. Mas veja para onde a justiça de Deus é direcionada. Para quem Deus direciona a sua justiça? Está comigo até aqui? Deus justifica, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Por quê? Porque nós vemos com um exemplo de Abraão que não foi pelo trabalho que Abraão fez, pelo bom trabalho que ele fez, porque se você trabalha por algo, aquilo não é considerado uma dádiva, um presente, é considerado como uma dívida, mas nenhum de nós tínhamos do que fazer para que Deus se tornasse o nosso devedor. Deus nunca é devedor, Deus não será devedor. Amém? Então, com o exemplo de Abraão, nós vemos que pela fé, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Assim também Davi fala: bem-aventurado o homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente das. Diga para a pessoa que está do seu lado: independente das obras. Volta lá, por favor.
Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em conta a justiça, independente das obras. Bem-aventurado é o homem a quem Deus considera justo, independente das suas obras. Abençoado é o homem a quem Deus considera justo, independente das suas obras. Então eu e você, essa ideia de que a religião ela propagou, de que Deus ele abençoa, faça e eu te ajudarei, isso não está na Bíblia. Amém? Então o que a religião fala? Fala que se nós fizermos nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará nada. E ainda usam um versículo que se você vai passar a vida inteira e não acha, faça e eu te ajudarei, isso não está na Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui é que abençoado é aquele que Deus ele considera justo, independente do que faz, independente dos seus feitos. Agora, claro, uma vez que você crê nisso, uma vez que você é afetado por isso, uma vez que seus olhos se abrem para essa realidade e você recebe essa identidade de justo, automaticamente vai tocar, sabe, a sua perspectiva de vida. Glória a Deus. Sua perspectiva, aquilo que você espera para si mesmo, os seus desejos, tudo isso é tocado pela justificação pela fé, pela identidade de Cristo Jesus. Então você já não pensa como antes, você já não deseja como antes. E instintivamente o seu desejo agora é de adorar e glorificar o nome de Jesus. E embora você ainda não saiba como fazer isso, você vem para a igreja, você vai para as escrituras e a sua oração é depender do Espírito Santo para que Ele te conduza para essa vida. Quantos estão comigo? Próximo. E olha o que Davi diz no versículo 7: como são felizes ou bem-aventurados as pessoas em que têm as suas transgressões perdoadas, cujos seus pecados são cancelados. O próximo: bem-aventurado ou abençoado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Tem outras traduções que falam: a quem o Senhor não vai atribuir culpa pelo pecado. Então, Davi está dizendo que Deus ele considera justo Deus considera abençoado é aquele homem que Deus ele justifica, independente das obras. Abençoado é aquela pessoa que tem os seus pecados cancelados, perdoados. Abençoado, bem-aventurado, feliz é o homem, pode deixar no versículo 8. Feliz é o homem que tem as suas transgressões perdoadas, quem jamais o Senhor vai cobrar o preço do pecado ou vai impor sobre ele culpa pelo pecado. Não está dizendo feliz aquele que nunca pecou. Não foi isso que a gente acabou de ler? Eu não estou inventando nada, a gente acabou de ler agora. Bem-aventurado aquele que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado, ou imputará sobre ele a culpa pelo pecado. Mas não está dizendo bem-aventurado aqueles que nunca pecou, aquele que, sabe? Feliz é aquele que recebe a justiça de Deus, independente das obras. Feliz é aquele que decide crer em Deus como a sua justiça, decide crer em Cristo como a sua fonte de justiça. Feliz é aquele que recebe o perdão de Jesus, mesmo sabendo que não merece. Quem está comigo? Aquele que crê que os pecados que penduraram Jesus na cruz não era dele, porque a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. Todas as esferas que você olhar para Jesus, você não vai ver pecado nele, e mesmo assim ele estava lá na cruz. O próprio Judas, após traí-lo, tomado por remorso, a Bíblia fala que ele vai até
os líderes religiosos, e ele fala, olha, ele joga o pacote de moedas e eles perguntam, o que é isso? E ele diz, pequei, traí sangue inocente. Aquele que o traiu, depois de ver todas as coisas acontecerem, os olhos dele se abrem, ele reconhece que Jesus era inocente. O próprio Pilatos não conseguia condenar Jesus. Quando foi colocado diante do povo Jesus e Barrabás, e Pilatos tentando conseguir uma forma de livrar Jesus da loucura da multidão, e ainda assim a multidão queria a morte de Jesus, e ele pergunta, o que foi que esse homem fez? E não havia um que dissesse algum crime, um pecado que Jesus tinha cometido. A esposa de Pilatos disse, olha, não se mete com ele é justo. Se você olhar para Jesus, em nenhuma esfera você vai ver pecado nele. A Bíblia fala que ele não conhecia o pecado, ele não cometeu pecado, nele não havia pecado. Conheceu é conhecimento, cometeu é prática, havia sabe, interior, natureza. Você vai olhar para ele e não vai ver pecado, e mesmo assim ele estava lá na cruz, humilhado, envergonhado. Por quê? Porque ali ele nos substituía, ele nos representava. Aquele era o meu lugar, aquele era o seu lugar. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor, aquele que tem os seus pecados perdoados. Abençoado é aqueles que recebem o perdão, mesmo entendendo que não merece. Isso se chama justificação pela fé. Glória a Deus. Deus ele quer te tirar dessa esfera onde você faz as coisas por merecimento, onde você espera pela intervenção de Deus por merecimento, ou até mesmo você desacredita de uma intervenção de Deus por achar que não merece. Mas o Evangelho é para aqueles que não merecem. Glória a Deus. Na verdade, as únicas pessoas que se encaixam para receber do Evangelho são aqueles que não merecem. Por isso que Judas está dizendo, olha, é interessante, eu preciso falar com vocês sobre isso, porque existem em todo o tempo pessoas tentando tirar vocês desse lugar, onde vocês estão fazendo de Jesus a sua fonte, para tentar conquistar e merecer alguma coisa. Quando o diabo consegue te levar para esse lugar, aí sim você acaba, sendo levado pelas circunstâncias ao seu redor, pelos fortes ventos, pelas tempestades, pelo mar revolto, porque de fato nenhum de nós merecemos a graça de Deus, mas é por isso que isso é chamado o Evangelho da Graça, porque é um favor que nós não merecemos, e que nós precisamos aprender a receber pela fé. No momento em que você mais se sentir indigno, você precisa lembrar que o Evangelho, a palavra Evangelho é boas novas, que também vem da palavra graça, gratuitamente. Você precisa entender que Deus ele fez porque te ama, e não porque esperava que você um dia viesse a retribuir. Amém? Essa ideia de que o Senhor ele veio até nós porque esperava que um dia que você retribuísse isso. Veja, preste atenção, não é que Deus ele está dependendo da nossa resposta para nos amar ou para manifestar o coração dele para nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom,
mesmo o seu comportamento não sendo bom. Ela não acreditou ainda, calma. Olha nos olhos dela e diz assim: Deus é bom, mesmo o seu comportamento não sendo bom. O mal não para a bondade de Deus, não muda a bondade de Deus. O mal, ele não muda o caráter de Deus, que é bondade. Deus, ele não é mudado pelaquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Ele é bom porque ele é bom. Agora, essa ideia de que mas Adriel, se a gente falar isso para as pessoas vão viver uma vida irresponsável. Isso não é verdade. Veja, eu ouvi uma vez uma história, eu acho bem legal, e porque isso se aplica, isso é verdade, eu vivi isso. Veja, uma vez eu ouvi uma história onde a mãe, ela acordou e procurou a filha, e quando ela foi ver, procurando a filha, não estava no quarto, só que o quarto dela estava arrumado, cama arrumada, tudo arrumadinho. Aí procurou, foi na sala, ela não estava na sala, só que a sala estava arrumadinha, tudo tinha um pano passado. Aí ela foi na cozinha, a cozinha estava um brinco e a menina terminando de lavar os pratos. E ela surpresa, porque ninguém mandou, ninguém falou nada, e a casa um brinco sem que eu tivesse falado nada. O que aconteceu com ela? Surpresa e estranhando a atitude da menina, ela perguntou: o que foi que deu em você? E a resposta da menina foi: meu namorado está vindo. Quem entendeu? O amor, a paixão, o desejo de agradar o namorado fez com que ela fizesse todos os deveres sem que houvesse ordem, sem que alguém exigisse, sem que a mãe pedisse. Veja o que Paulo está dizendo quando ele diz: olha, qualquer outro que pregar outro evangelho que não seja o que vocês receberam seja amaldiçoado. É sobre isso, porque Deus, ele trilhou um caminho para que cada um de nós pudéssemos viver, no qual nós somos transformados à mesma imagem, contemplando Jesus. E aí tudo que o diabo quer que você caia para as suas obras, você volte para as obras para tentar agradar a Deus com os seus recursos, do seu jeito, com aquilo que você pode fazer. Só que na verdade Deus quer que você viva a Cristo, que você olhe para Jesus como uma fonte da sua fé, a fonte da sua esperança, a fonte da sua provisão, a fonte do seu perdão, a fonte da sua cura, e deixe Ele mudar você de dentro para fora. Mais uma vez, se nós olharmos para as Escrituras, passe no Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que todas as vezes que Jesus operou milagres diante a multidão, você vai ver Jesus curando os leprosos, você vai ver Jesus curando a mulher no fluxo de sangue, você vai ver Jesus ressuscitando o morto, você vai ver Jesus, levantando o paralítico. Você vai ver diversas coisas olhando para o Evangelho, e sempre que Jesus operava um milagre, unanimemente vai ter isso. Você vai ver que as pessoas que viram, que testemunharam, glorificaram a Deus. Só que os que vêm contra o Evangelho da graça, ele diz que se nós pregarmos sobre a bondade de Deus, que se nós pregarmos sobre a graça de Deus, as pessoas vão viver uma vida sem responsabilidade. Isso não é verdade. Deus escolheu um caminho para transformar a mentalidade, para transformar o coração das pessoas, é através do seu amor abundante. Toda e qualquer decisão ou mudança que você tomaremos precisa ter como locomotiva a paixão pelo Senhor. Precisa ter como força motriz o amor por Jesus. E a essa mudança nós chamamos mudança genuína, transformação que acontece de dentro para fora. Porque quando é do contrário, é superficial, não aguenta pressão.
mas quando você se permite ser transformado de dentro para fora, você permite se viver o Evangelho de Cristo, você vai ver que as coisas que chamavam a tua atenção, as coisas que faziam os teus olhos brilhar antes de Jesus Cristo, já não tem mais prazer, já não tem mais, já não consegue mais tirar o teu foco, já não consegue mais chamar a tua atenção, desfocar você. Agora há uma paixão diferente, há uma essência diferente dentro de você, que te faz desejar por outra pessoa. Precisa ser desse jeito. Glória a Deus. Você está comigo? Então, sempre que Jesus manifestava um milagre, demonstrava, a bondade de Deus. Quando você olhar para a multidão, não se engane. Não é porque Jesus fazia milagres somente em uma classe específica de pessoas. Na multidão tinha todo tipo de gente: publicano, cobrador de imposto, fariseu, hipócrita miserável. Tinha prostituta, ladrão, criminoso. E a gente pode ir mais. Tinha todo tipo de gente. Tanto é que as acusações, procurando alguma coisa do que acusar Jesus, os fariseus diziam: ele come e senta com pecadores. Prostituta tinha acesso para tocar Jesus, o que era uma insanidade para a igreja da época. Uma insanidade para a igreja da época. Então, quando eu digo que todas as vezes que Jesus manifestava um milagre, as pessoas glorificavam a Deus, não é porque estava ali o grupo de louvor, não. Não é porque estava ali os pastores, não. Tinha todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E a Bíblia fala que ao ver e testemunhar o milagre, eles glorificavam a Deus. E é tudo que nós queremos. Quando nós subimos aqui, quando nós pregamos a palavra, é tudo que nós queremos, que você viva uma vida de adoração a Jesus, que você olhe para Jesus e glorifique a Ele por todos os seus feitos. Quando nós subimos aqui, é esse desejo que nós acreditamos e oramos a Deus para despertar no coração de todas as pessoas que nos ouvem, que elas glorifiquem a Jesus, que elas glorifiquem a Deus. Só que a religião diz que eu tenho que dizer para você que se você precisa fazer isso, se você não fizer isso, você não vai ter, a bênção de Deus sobre você. Deus não vai poder fazer muita coisa por você, porque você não glorifica Ele, porque você não vive uma vida de adoração a Ele. O caminho que Deus estabeleceu é o Evangelho. E Deus decidiu manifestar a sua bondade primeiro. Ah, pastor, mas é claro que se a gente não falar que se as pessoas não se arrependerem, elas não vão. O caminho que Deus estabeleceu é diferente. Se eu falar para você que para que eu recebesse Jesus na minha vida, eu não precisei me arrepender, eu estarei mentindo. De fato, eu me arrependi. Mas o caminho que Deus estabeleceu é que é o importante. Eu vi Deus demonstrar o seu amor para mim primeiro, antes de eu me arrepender. Eu vi Deus insistir comigo. Eu vi Deus insistir comigo e não desistir. Deus começou a falar comigo antes, através de pessoas. Deus começou a enviar pessoas até mim, insistindo comigo, insistindo, operando milagres, cuidando, me colocando no lugar certo, com as pessoas certas. Antes de eu me arrepender, eu vi a bondade de Deus se manifestar na minha vida e ao meu redor, antes que eu me arrependesse. E isso me compeliu a abrir o coração para esse cara amoroso. Glória a Jesus. Quem está entendendo alguma coisa aqui?
Então, quando Judas está dizendo para batalharmos pela fé, está dizendo para nós batalharmos pela justificação pela fé, pelo evangelho da graça de Deus. É onde mora o poder de Deus. É onde Deus depositou o seu poder. O poder de Deus está onde? Na revelação da sua justiça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o poder de Deus está na justiça revelada. E ela vai despertar o que em você? Fé. 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 Ela vai despertar fé do início ao fim. Glória a Jesus. Deus é bom e o mal não muda a bondade de Deus. A bondade de Deus é maior que todo o mal. A bondade de Deus é maior. Sabe, o pecado não para a graça de Deus, não muda a graça de Deus, não muda o coração de Deus para com o homem. É o contrário. O que as pessoas falam quando vão querer argumentar quanto ao Evangelho. Primeiro, que Paulo está dizendo que não existe outro, só há um. Não existe outro, só há um. Mas quando vão argumentar sobre o Evangelho, é que de alguma forma eles estão dizendo que o pecado pode parar de alguma forma a graça de Deus, mas é diferente, é o contrário, é a graça de Deus que para o pecado. É somente a graça de Deus que para o pecado. Abre, por favor, em Mateus capítulo 14. Se você tem ouvido do Evangelho e o Evangelho não tem despertado em você fé, você precisa rever o que você está ouvindo. Porque ao ouvir o Evangelho de Cristo, ao ouvir o Evangelho da graça de Deus, a única coisa que ela vai despertar em você é fé em Cristo Jesus. Uma fé incondicional. Amém? É isso que precisa despertar, não qualquer outra coisa, mas sim fé. Porque a essência, a tônica do Evangelho é a justificação pela fé. Amém? Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja, um bom combate, e nós lemos aqui Judas, o versículo 13, ele diz que nós precisamos batalhar por essa fé. Glória a Deus. Mateus, o capítulo 14, a partir do 22, por favor. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Próximo. Assim que Jesus mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Próximo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por onde? Sobre o mar. Glória a Deus. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. E imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Deixa eu rapidinho, eu vou ler aqui na minha versão. Mateus 14, a partir do 22.
Aleluia. É a Almeida revisada, corrigida. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Diga, açoitado pelas ondas. Diga, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Diga, vento contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Veja, quando a Bíblia fala aqui, quando nós lemos sobre batalharmos pela fé, é porque nós não podemos ignorar o que quando a Bíblia fala uma coisa assim, para batalharmos pela fé, porque nós vamos precisar batalhar pela fé. Amém? Parece óbvio, mas às vezes a gente escuta isso e não dá atenção correta. Veja, aqui nós estamos vendo os discípulos enfrentando uma situação adversa. Eles pediram, Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado, e aí no meio do caminho eles se deparam com uma situação que talvez muitos de nós não vamos viver isso hoje, mas de alguma forma eu e você ainda enfrentamos tempestades na nossa vida, ventos contrários, seja no nosso trabalho, seja, sabe, na nossa casa, na nossa família ali, seja algum tipo de tempestade. Eu e você vamos enfrentar enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos passar por desafios, amém? E aqui está como nós, aqui nós podemos tirar uma lição de como nós precisamos, o quanto Deus ele quer o que é que Deus ele quer que você veja diante desse cenário, quando você se vê numa situação onde você está vendo ventos contrários, as circunstâncias é contrário, os relatórios é contrário, o relatório médico é contrário, sabe, as pessoas estão falando o contrário, tudo que você está vendo ao seu redor é contrário àquilo que a palavra de Deus garante para você como filho amado, herdeiro de Deus. Esqueçam por um lado as tempestades físicas, mas de certa forma nós passamos por isso hoje, e não é que porque hoje você ocupa essa posição de filho, você vai estar isento de se encontrar como, por exemplo, os discípulos estão aqui com medo. E aí você sente medo, você se sente sem saber o que fazer, você se sente culpado. E aí diante dessas tempestades, ali bem pertinho de você, assustando você, o diabo acusa você. Se você cresce em Jesus de verdade, você não estava com medo. Tá vendo como tua fé é fraca? Como é que Jesus vai fazer alguma coisa por tu se tu não consegue nem permanecer crendo? E aí o diabo ataca você, ataca a sua identidade. Só que eu e você não vamos estar isentos, e às vezes vai assustar mesmo. Às vezes vai causar medo mesmo. Mas ainda assim Deus quer que você permaneça olhando para o alto, de onde vem o seu socorro, com medo mesmo. Às vezes Deus vai esperar que você decida permanecer, decida acreditar, mesmo sentindo tudo o que está acontecendo ao seu redor, com o coração aflito, sabe, se questionando como será, como vai acontecer. Mas que você assuma a sua posição e diga: eu não sei, eu não faço ideia, na verdade estou até com medo do que pode acontecer,
mas a Bíblia fala que é dele que vem o meu socorro. Eu nunca vi ele falhar com ninguém, eu também não serei o primeiro. Mais cedo ou mais tarde eu verei a intervenção divina sobre mim, sobre a minha família. Esse posicionamento, como? Com medo aqui. Porque você não é um anjo, você é humano. Amém? Então, mesmo sendo filho de Deus, você não vai estar isento de tempestades que vão soprar sobre suas emoções, assustar você. E parece que o que a religião diz é que somente quando nós estivermos pleno, de alguma forma você conseguir chegar através dos seus esforços a esse lugar de plenitude, onde você é inabalável através dos seus méritos, é que Deus, você vai ver Deus fazer alguma coisa a seu favor, quando na verdade as Escrituras falam ao contrário. Eles estavam aterrorizados, estavam cheios de medo, eles estavam assustados por causa do mar revolto que açoitava a embarcação deles. Eles estavam à beira de um naufrágio, com medo de naufragar. E Jesus faz o quê? Ele poderia ficar lá estava só, ele estava salvo no monte, ele estava bem orando. E da onde eles estavam, a Bíblia não diz que eles clamaram, que eles falaram, que eles chamaram por Jesus, nada. A Bíblia fala que eles estavam com medo e estavam perto de naufragar, porque o vento era contrário e o mar açoitava a embarcação. Sim ou não? E mesmo com medo, mesmo diante de uma situação difícil, a Bíblia fala que Jesus vai até. Então essa ideia de que você precisa encontrar esse lugar de plenitude em si mesmo, esse lugar que você, se você se ver bem com o seu jeito, que você precisa tomar essa postura de fortão, sabe, porque fé é isso, pastor, eu tenho que ficar, sabe, inabalável. Amém? A Bíblia fala que eles estavam com medo, pô. Jesus foi até eles. Ah, você não entendeu. A Bíblia fala que eles estavam com medo. Medo e fé não tem nada a ver. Sim ou não? Medo e fé não tem nada a ver. E Jesus foi até. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você é filho, cara. Ele vai sempre até você. Ele vai sempre até você. Ele vai sempre até você. Talvez você não esteja num lugar onde a sua fé já atingiu esse lugar de maturidade, e você, quando vê o vento e vê a tempestade, você, sabe, treme as pernas, você sente uma emoção diferente, você sente a dúvida pertinho de você, e você acha, Deus não vai vir, Deus não vai fazer nada. Você é filho, Ele sempre vai até você. Amém? Ele sempre vai à tua direção. E o interessante é como Jesus chegou lá. Veja, o que é que afligia ele naquele momento? A adversidade deles era um mar violento, que açoitava, que ameaçava eles afundarem. Era um vento forte, contrário a eles, que ameaçava a embarcação, ameaçava que eles não chegariam ao outro lado e morreriam ali, ameaçavam eles de morte. Naquele momento, a adversidade deles era o vento, era o mar. E por onde é que Jesus vai? Caminhando por sob a adversidade deles. Aquilo que estava afligindo, aquilo que estava causando medo. Ele poderia chegar de qualquer outra forma, mas ele escolheu ir assim. Glória a Deus. Eu gosto desse Jesus, porque mesmo mesmo sem responder a uma situação adversa, quando Deus espera que numa situação adversa a gente venha crer nele e depender dele, assumir esse posicionamento de fé, sabe, nós ainda, nesse processo de amadurecimento de fé, às vezes a gente se encontra como esses discípulos, com medo, mas ainda assim podemos ver ele vindo em nossa direção. Lá vem ele, caminhando por aquilo que está me causando medo, pisando naquilo que está me causando medo. Lá vem ele, a minha esperança, a minha salvação está vindo. Glória a Deus. Era assim que Jesus queria que os discípulos o vissem. Concorda comigo?
Foi assim que aconteceu? Diga não. A Bíblia fala que eles olharam e disseram um fantasma e ficaram com mais medo ainda. Pessoal, eles olham para Jesus, lá vinha a sua salvação, pisando sobre aquilo que afligia, que causava medo, e ele vem por cima disso. Era para causar o quê? Alegria, ânimo, era para causar, sabe, festa, sabe, não vai ser dessa vez que nós vamos morrer. Pelo contrário, serviu de mais temor, serviu de mais medo. Talvez se fosse eu, ou se fosse você naquela situação, quando olhasse eles aterrorizados, você por cima das águas, você não acredito que vocês ainda estão assim. Talvez se você tivesse uma atitude diferente, talvez eu não acredito que eles ainda estão com medo, eles nem estão me vendo aqui não. Eles não estão vendo que isso que está afligindo eles não é nada para mim. Olha por onde eu estou. Mas Jesus insiste por cima das águas. E qual é a palavra que Jesus diz? Com certeza não é o que eles mereciam, porque se fosse receber o que mereciam, Jesus teria dito para eles: como vocês são incrédulos, vocês não conseguem me ver andar por cima das águas e ainda assim deixar que o coração de vocês encham de fé. Como vocês são lentos para crer, como vocês são duros de coração. Isso era o que eles mereciam ouvir. Porque apesar da situação que estava, Jesus foi até eles e foi de uma forma espetacular, foi em grande estilo, caminhando por cima das águas. E Jesus chegou até eles e a palavra de Jesus é sempre esperança. Tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Aí eu pergunto para você, o que é que tem soprado como vento contrário para você? O que é que tem afligido e causado pânico, desespero na sua vida? Um problema financeiro, um problema no seu casamento, um problema com seu filho? O que é que tem causado medo, desespero para você? O que é que exemplifica um mar violento batendo contra a embarcação da sua vida? Tentando roubar a sua esperança, tentando desviar a fonte da sua esperança, da sua boa expectativa, da sua fé. Eu quero dizer que mesmo sentindo tudo o que você está sentindo diante dessa situação, mesmo sem saber como você vai sair dessa, Ele está vindo até você. E não tem palavras duras, e não tem, sabe, palavra de condenação ou de culpa. Não tem sentença para você, não tem julgamento. Por que você foi parar nisso? Eu não te avisei. Não tem porquê, não tem palavra de julgamento ou de culpa. Tem sempre um bom ânimo. Eu estou aqui. É sempre um bom ânimo. Eu estou aqui. Não tenha medo. Isso significa que porque Ele está lá, porque Ele está com você, Ele vai resolver aquilo que para você é impossível. Ele fará o que você é incapaz que você faça. A Bíblia fala em Hebreus 8, se eu não estou enganado, a Bíblia fala que Deus diz assim: olha, eu escreverei as minhas leis na sua mente e no seu coração. E diz assim, ó: ninguém precisará falar de mim, porque todos saberão que eu sou seu Deus. E quando a Bíblia fala que Ele será o nosso Deus, significa ter o Senhor como nosso Deus, significa que Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a fonte da nossa fé, Ele é a fonte do nosso perdão, da nossa justiça. Amém? Significa que Ele será Deus da nossa vida, Ele será a nossa provisão, Ele será o nosso escape, Ele será a nossa proteção, Ele será o nosso baluarte, a nossa segurança. Glória a Deus. Você precisa batalhar por isso. Tudo que o diabo quer que você volte para suas obras, que você volte para um mecanismo onde você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, ou você passe a acreditar que o que você não fez, ou o que você fez é que te colocou numa situação difícil, porque você entrou nisso aí sozinho, Deus não vai poder fazer muita coisa.
é sempre olhando voltando o foco para você, para suas emoções, para as palavras que você tem dito, para os pensamentos que têm ocupado a tua mente, para as coisas que você tem feito. E Judas diz: nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi confiada a nós. Diga, uma justiça, diga assim comigo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Diga para a pessoa que está do seu lado: de fato, diga, de fato, o Evangelho é para os que não merecem. Diga, se você se sente indigno nessa situação que você está vivendo, diga: ótimo, o Evangelho se encaixa perfeitamente na sua vida. Diga: somente os que não merecem estão aptos. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: assim como você não merece o perdão, diga forte, assim como você não merece o perdão, ele não merecia o pecado. Diga mais uma vez: assim como você não merecia a cura, ele não merecia a enfermidade. Diga forte: assim como você não merece ser aceito pelo Pai, ele não merecia ser rejeitado. Mais uma vez, diga: assim como você não merece ser justificado, diga: ele não merecia ser condenado. Mais uma vez, diga: assim como você não merece a vida eterna, diga: assim como você não merece a vida eterna, ele não merecia a morte. Por favor, diga amém. Isso é chamado o Evangelho da graça de Cristo. Ele assumiu o nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós e justificou e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. É nisso, é sobre o Evangelho de Cristo que nós precisamos pregar. É sobre o Evangelho de Cristo que as pessoas precisam ouvir. É delas que as pessoas precisam receber. As pessoas não precisam saber, por causa disso que o teu casamento não está andando, porque tu tem falado isso, porque tu tem feito isso. Não é sobre os comportamentos que as pessoas precisam ouvir, é sobre o Evangelho da graça de Deus, da graça de Cristo que elas precisam, porque o poder de Deus para transformar vidas está no Evangelho. As pessoas não vêm para você e conta sobre as dificuldades que têm enfrentado para ouvir você apontar onde elas têm errado, aonde elas precisam melhorar, sabe? Na consciência elas já têm isso sendo, sabe, martelando. Na consciência elas já são acusadas. Então ela não precisa de pessoas apontando: foi aqui que tu errou. Ela já sabe. É aqui que tu precisa melhorar. Ela já sabe, ela não consegue. Esse é o problema. As pessoas precisam ouvir do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho da graça de Cristo, porque é nele que Deus depositou o seu poder para salvar, para restaurar. Eu e você precisamos abrir a nossa boca e compartilhar desse Evangelho. E não, sabe, anunciar sobre moralidade, sobre comportamento. O Evangelho produz isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho produz isso. Amém? Automaticamente, quando a pessoa se vê em Cristo Jesus, quando ela se vê na obra consumada de Cristo, é inevitável que elas não mudem. É inevitável que a sua perspectiva não mude, a sua forma de ver as pessoas não mude, a sua expectativa de ver o bem na sua casa, na sua família, no seu relacionamento não mude. É inevitável. Da mesma forma como é inevitável que você toque na água e não fique molhado. É inevitável que isso não aconteça. Se você quiser o molhado, vai tocar na água. Se você quiser a água, vai ficar molhado. Amém? Então, o que Judas está dizendo é que nós precisamos, com dedicação,
com diligência, atentarmos e batalharmos pela justificação pela fé. É que precisamos batalhar diligentemente, dedicar-nos todos os dias a colocar a nossa fé no Cristo ressurreto. Não no que nós somos capazes de fazer, não no que nós podemos, no que a nossa posição nos dá como influência, ou que o nosso cargo no trabalho nos compele a fazer, ou seja lá a posição que você tem no seu trabalho ou dentro da sua casa, não confiando nos seus próprios recursos ou habilidades. A Bíblia fala para não nos apoiarmos no nosso conhecimento, no nosso entendimento, mas em todo o tempo dependermos de Deus, dependermos da ação do Espírito Santo em nós, dependemos da direção da palavra de Deus sobre nossa vida e confiar nela com tudo que é em nós. Judas está dizendo, com dedicação, todos os dias, batalhe para estar certo de que você tem colocado a sua fé na pessoa correta. Não no seu pastor, não em você mesmo, não no seu emprego, na pessoa de Cristo. Glória a Deus, louvor pode vir. Pode vir o louvor. Eu gostaria que você ficasse em pé. E gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: Deus espera. Olha para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga assim: Deus espera que você creia que Ele te ama tanto que não aguenta, que deu seu Filho para não ver você perecer, mas para que você tenha vida. Diga mas para que você tenha vida e vida em abundância, mas para que você viva a vida abundante. Deus espera que você creia que Ele te ama a tal ponto que deu o seu Filho para não ver você perecer, para não ver você sofrer. Pelo contrário, para que você desfrute da vida plena que somente Cristo pode oferecer. Glória a Deus. Nós vemos o versículo de Judas e ele diz assim, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era-lhe necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque a todo tempo o diabo tem trabalhado, sabe, nas pessoas, nos veículos de mídia, sabe, o diabo, a gente leu aqui, no próprio capítulo de Judas, no capítulo em Gálatas, primeiro ali, pessoas, o diabo envia pessoas para, sabe, nos confundir do Evangelho. Olha, não é somente que esse negócio, sabe, que é somente crer em Jesus e só isso mesmo, que negócio fácil é esse? É errado, esse negócio está muito superficial. Tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo, senão tu não vai estar apto, senão tu não vai merecer. As pessoas que não fazem isso não alcançam, as pessoas que não fazem isso não recebem. Esse negócio de somente crer em Jesus, e isso é suficiente, isso é balela, isso é superficial. O diabo está o tempo inteiro, sabe, murmurando isso de alguma forma na nossa mente, nos nossos ouvidos, fazendo você ver isso, para que você lance fora, para que você se sinta
a necessidade de acrescentar alguma coisa. Eu creio que o que Jesus fez por mim foi completo na cruz do Calvário, mas eu creio que na cruz Jesus se fez enfermo, se fez doente para me fazer curado, mas Ele recebeu todo o pecado da humanidade e dali Deus, Ele libera o seu perdão, e você sempre vai olhar esse é o trabalho do diabo, fazer você olhar para a cruz de Jesus e sentir a necessidade de algo mais, para poder desfrutar da paz que excede todo entendimento, para poder receber o perdão de Deus, para manter você no orgulho. Mas eu gostaria que nessa noite você pudesse, agarrar com os dois braços, com toda a sua força, o Evangelho da graça de Cristo. É nele que mora o poder de Deus. É através dele que Deus revela a sua justiça, que tem como tônica, que incendeia o nosso coração de fé. Fazer de Jesus a sua fonte. Veja, nos evangelhos, depois que Jesus, ele manifestava, um milagre, curava alguém, salvava alguém, perdoava, libertava um endemoniado, ele dizia: olha, a tua fé te salvou. E o que isso significa? Olha, o fato de você crer em mim como a fonte da sua libertação salvou você. O fato de você fazer de mim a fonte para a sua cura salvou você. O fato de você fazer de mim a fonte para a sua provisão salvou você. A tua fé te salvou. Não é uma fé de positividade, você manter uma energia boa, uma energia positiva. Não é nada disso. É sobre você fazer de Jesus a sua fonte. É sobre você olhar para Jesus e ver nele a fonte daquilo que você necessita, a fonte do seu milagre. A sua fé provocou em você, provocou para você, trouxe para você souzo, paz, prosperidade, salvação, perseverança. Oh, glória a Deus, vamos adorar o Senhor Jesus como forma de gratidão, porque esse Evangelho abriu os nossos olhos e nos colocou nesse novo e vivo caminho. E eu não preciso acrescentar nada mais ao Evangelho. O caminho que Deus estabeleceu é perfeito. O caminho que Deus nos deu é perfeito. E se você levar esse Evangelho para a sua vida, se você levar esse Evangelho para as pessoas, você vai ver Deus operar milagre após milagre, após milagre, após milagre. Você vai ver Deus reverter situações que, naturalmente falando, seria impossível. É impossível, mas para Deus não tem isso. Para Deus não conhece a impossibilidade. Glória a Jesus. Você vai ver pessoas incomuns caminhando por cima dos seus desafios, assim como Pedro fez. Se é o Senhor, eu também quero ir caminhar sobre aquilo que me provoca medo. Eu também quero sair desse lugar e caminhar sobre aquilo que me provoca medo, que me provoca desespero. E você sempre vai ouvir o Senhor dizer: vem, é nesse lugar que eu quero que você caminhe, Pedro. É nesse lugar que eu quero ver você correndo, caminhando por cima dos seus desafios. Glória a Jesus. Aleluia. Veja, quando Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas, a Bíblia fala que ele começou a reparar no mar violento, nos ventos fortes, e começou a afundar. E aí ele clama por Jesus, ele grita por Jesus, ele clama por socorro. A Bíblia fala que Jesus vai até ele e estende a mão, e a palavra que Jesus diz para ele é o seguinte: ele diz: olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você chegou aqui e você sentiu que você sente que você não está no seu melhor momento de fé, você sente que sua fé é pequena, eu quero dizer para você que os de pequena fé caminham por cima das águas. Aleluia. Você não precisa ter uma fé extraordinária para viver no sobrenatural de Deus, para viver o sobrenatural de Deus.
A única coisa que Deus espera de nós é que os nossos olhos estejam em Jesus e Ele seja essa fonte que nós precisamos. Aleluia. Pai, eu quero declarar sobre a Tua igreja, sobre cada pessoa que chegou aqui essa noite, que do Evangelho nós tiraremos a força, que do Evangelho nós tiraremos todos os recursos, nós tiraremos o bom ânimo, nós tiraremos a alegria, nós tiraremos a boa expectativa, a esperança. Do Evangelho nós tiraremos, ó Deus, tudo o que nós precisamos e nós agarraremos com toda a nossa força, com todo o nosso coração e batalharemos, ó Deus, por isso. E permanecemos confiando de que Cristo é suficiente, que a sua graça é suficiente, que o seu favor, que o seu amor nos basta, que nós não precisamos acrescentar nada a mais, nada além do que foi feito e realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que através da fé nós desfrutaremos, através da fé nós herdaremos tudo que o Senhor garantiu para nós como herança. No nome de Jesus eu declaro que o diabo não vai encontrar espaço no nosso coração para semear dúvida, para semear medo. No nome de Jesus eu declaro, Deus, que nós veremos a manifestação da sua bondade, da sua graça sobre nós. Sobre nós não haverá barreiras, não haverá nada que vai deter a tua igreja de romper em fé, de crescer em fé e de herdar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus eu declaro, Pai, que nós não ficaremos apenas com as águas dos nossos tornozelos. Nós caminharemos para algo mais profundo, nós caminharemos para mais fundo, onde o Senhor nos levará, onde as águas nos cobrirá, as águas do Teu amor, as águas do Teu favor nos cobrirá por inteiro. Nos veremos imersos, afogados na inundação do Seu favor, na inundação do Seu amor. Nos veremos, ó Deus, imersos, ó Deus, na Tua bondade, no Teu perdão. E disso nós tiraremos a nossa força do Evangelho de Cristo Jesus. Eu declaro, ó Deus, uma continuidade de semana abençoada, ó Deus, cheia de boas notícias. Eu declaro que o Senhor nos colocará no lugar certo, na hora certa. Eu declaro que o Senhor fará de nós luz aonde nós chegarmos. Declaro que da nossa vida, da nossa boca saltará o Evangelho da graça de Deus, que as pessoas precisam. Eu declaro que o Senhor coloque pessoas na nossa vida que precisam ouvir desse Evangelho, precisam receber desse Evangelho, que é o Seu poder, que é da onde o Senhor provoca a salvação e restituição. Em nome de Jesus, declaro o espírito de ousadia e de coragem sobre cada um de nós, e que o Senhor nos use para a Sua glória, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os que receberam, os que creem, aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Dá paz ao teu irmão.